E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos de volta. Já se pegou naquelas voltas e reviravoltas da vida, se perguntando por que continua a atrair exatamente aquilo que mais renega? Tipo, você jura de pés juntos que desta vez vai ser diferente, mas num piscar de olhos, lá vem a gente repetindo os mesmos erros, não é? Pois é, se você segurar a onda e ficar comigo pelos próximos instantes, vai desvendar 7 pistas claríssimas de que a sua própria sombra está, sorrateiramente, sabotando sua vida por dentro. E o melhor de tudo, vou te mostrar o caminho para transformar essa força que hoje parece uma âncora, na sua maior aliada, num verdadeiro motor para você construir a existência que realmente merece. Imagine por um momento que lá no cantinho, mais escuro do seu eu, reside uma versão sua que você ainda não conhece direito. Uma versão que, feito um mestre de marionetes, age pelas sombras, tomando decisões por você, causando estragos nos seus relacionamentos, ou pior, dilapidando suas oportunidades, tudo isso sem que você perceba. Assustador, né? Mas a real é que essa situação é ainda mais impactante. Essa face sombria não só existe, como provavelmente tem ditado as regras de grande parte da sua jornada, sem o seu consentimento. Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes que já pisou por aqui, dedicou a vida a desvendar esse enigma. Ele descobriu que todos nós carregamos, bem lá no fundo, o que ele batizou de a sombra. Aquela fatia de nós mesmos que a gente empurra para debaixo do tapete, nega, ou enterra tão profundamente que nem se lembra mais que ela existe. Mas aqui está o pulo do gato, a parte mais fascinante. Quanto mais você vira as costas para sua sombra, mais poder ela ganha sobre você. Hoje, a gente vai aprender a sacar quando é que ela está no comando da sua vida e, o mais importante, como trazê-la para o seu lado, para que ela pare de lutar contra você e finalmente comece a remar a seu favor. Porque, olha, tem uma verdade aqui que vai bagunçar suas perspectivas para sempre. Sua sombra não é a grande inimiga. Pelo contrário, ela é o seu potencial mais selvagem e poderoso, esperando o momento certo para ser libertado, tipo um gênio da lâmpada. E aí, você está pronto para encarar a sua verdade mais crua? Então, vamos que vamos mergulhar nas profundezas da sua psique e desvendar o que de fato tem regido sua vida, lá das sombras por todo esse tempo. O primeiro indício de que sua sombra está aprontando das suas é um que quase todo mundo sente na pele, mas pouca gente consegue nomear. Sabe, aquela irritação que surge do nada, desproporcional, com certos comportamentos alheios? Já notou como tem gente que só de respirar parece te tirar do sério? Ou como certas atitudes te incomodam tanto que você, perde a compostura por completo? Jung, com a sabedoria que lhe era peculiar, tinha uma frase potente para isso. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos conduzir a um conhecimento de nós mesmos. Em bom português, o que a gente mais detesta nos outros é, muitas vezes, aquilo que a gente mais detesta em si, mas que enterrou tão fundo que nem consegue mais enxergar. Pensa assim, numa boa, aquele indivíduo arrogante que te revira o estômago, aquela manobra manipuladora que faz seu sangue ferver, aquela carência por atenção que, aos seus olhos, parece patética nos outros. Tudo isso que você julga com tanta veemência lá fora, meu chapa, vive dentro de você em algum grau. A diferença é que você reprimiu, negou, empurrou para a escuridão da sua consciência. Deixa eu te dar um exemplo do dia a dia, para ficar mais claro. Imagina que você tem um colega de trabalho que está sempre querendo ser o centro das atenções nas reuniões. Sabe? Aquilo te irrita profundamente. Você pensa que ele é um exibido insuportável. Mas, se você for brutalmente honesto consigo, não tem uma lasquinha sua que também anseia por reconhecimento? Não tem um pedacinho seu que se sente invisível e que, secretamente, inveja essa capacidade de chamar a atenção? Aqui está um exercício que promete uma virada de jogo. Da próxima vez que alguém te tirar do sério de verdade, em vez de sair julgando, se pergunte com sinceridade: que parte de mim estou vendo refletida nesta pessoa? Não tente achar a resposta com a cabeça, tá? Sinta-a no corpo.
a irritação que formiga, a tensão que te aperta, aquele mal-estar no estômago. Tudo isso é sua sombra dando um grito, tentando chamar sua atenção. Se você está afim de uma transformação para valer, curte este vídeo agora mesmo, porque o que vem a seguir vai balançar as estruturas do que você acreditava saber sobre. Se o segundo sinal é ainda mais sutil, mas puxa, devastadoramente poderoso, você tem uma tendência quase inexplicável de atrair exatamente o que jura que não quer nos seus relacionamentos. Isso te soa familiar? Tipo, você promete para si mesmo que nunca mais vai se envolver com alguém controlador, mas de repente, tá num rolo com alguém ainda mais sufocante que o anterior. Ou jura que não vai permitir desrespeito e, de alguma forma, sempre aparece. Gente que pisa na linha. Isso não é zica nem azar, tá? É sua sombra agindo como um ímã invisível. Jung sacou que aquilo que a gente rejeita em si não some. Pelo contrário, projeta-se para fora e, num passe de mágica, atrai exatamente aquilo que a gente mais está tentando evitar. É como se o universo conspirasse para te colocar cara a cara com o que você mais teme encarar em si. A razão para isso é psicologicamente fascinante. Sua sombra carrega não só os aspectos negativos que você empurrou para longe, mas também padrões de comportamento, crenças e energias que são parte integrante de quem você é. Quando você nega essas partes, elas não conseguem se manifestar de um jeito saudável através de você. Então, o que acontece? Elas se manifestam através das pessoas que você atrai para sua vida. Deixa eu te dar um exemplo que provavelmente vai te dar um nó na garganta de tão real. Digamos que você cresceu num lar onde expressar raiva era um tabu. Aprendeu que ser gente boa significava nunca se incomodar, nunca peitar, sempre ser a doçura em pessoa. Então você enterrou sua capacidade de impor limites, de dizer um não redondo, de se defender. Essa energia não evaporou. Ela foi para sua sombra. E o que acontece? Você atrai gente que não respeita limites, que é agressiva, que se aproveita da sua bondade. Não é coincidência, viu? É a sua própria agressividade reprimida, dando as caras através dos outros, tipo um espelho, para te forçar a reconhecê-la e integrá-la. Sua sombra está berrando. Ei, você precisa aprender a se defender, precisa acessar seu poder. Aqui está um exercício potente. Faça uma lista dos padrões que mais se repetem nos seus relacionamentos problemáticos. Sempre aparece gente narcisista? Ou dependente emocional, infiel, emocionalmente indisponível? Cada padrão, meu amigo, está te apontando uma parte da sua sombra que precisa ser acolhida. Não para você se tornar essas coisas negativas, mas para recuperar o poder que você largou de mão ao negá-las. O terceiro sinal vai te dar um soco no estômago. Se liga. Você sabota sistematicamente seus próprios sucessos, justamente quando está na beira de alcançar algo para valer. Já rolou de, quando as coisas estão indo bem demais, de repente você fazer algo que joga tudo por água abaixo? Ou de, quando está ali, na reta final para uma meta importante, surgir uma vozinha interna que sussurra que você não merece? Jung chamou isso de complexo de inferioridade da sombra. Dentro de você vive uma parte que, honestamente, acredita que você não nasceu para ser feliz, bem-sucedido ou pleno. Essa parte foi forjada por feridas antigas, por aquelas mensagens negativas que você internalizou, por experiências de rejeição ou abandono que te ensinaram que seu valor tinha prazo de validade. Mas aqui está o perverso da situação. Essa parte sombria prefere o calorzinho familiar do fracasso à incerteza do sidiondos sucesso. O fracasso para ela é conhecido, previsível, seguro na sua própria miséria. O sucesso representa o desconhecido, e para sua sombra ferida, o desconhecido é aterrorizante. Deixa eu te dar um exemplo que provavelmente vai te fazer pensar: nossa, isso é específico demais para ser coincidência. Imagina que você finalmente
encontra alguém que parece ser a peça que faltava no seu quebra-cabeça amoroso. A conexão é palpável, a química é incrível, tudo flui que é uma beleza. Mas justamente quando as coisas estão ficando sérias, você começa a caçar defeitos onde não tem, a criar problemas do nada, a se afastar emocionalmente. Por quê? Porque sua sombra ferida cochicha. Isso é bom demais para ser verdade. Se realmente te conhecesse, ia cair fora como todo mundo. Melhor terminar isso antes que te joguem fora. E então, sem querer, você cria as condições para que essa profecia do caos se realize. Ou pensa no trabalho. Você está ali, prestes a botar a mão naquela promoção que tanto almeja, aquele projeto que pode mudar sua carreira, a chance que sempre sonhou, mas de repente começa a chegar atrasado, a enrolar em tarefas importantes, a soltar umas tiradas inadequadas em reuniões cruciais. Sua sombra está sabotando seu sucesso porque, no fundo, um pedacinho de você não acredita que o merece. Aqui tá um exercício que vai ser desconfortável, mas transformador pra caramba. Identifique as 3 áreas da sua vida onde você mais se auto-sabota. Pode ser em relacionamentos, carreira, saúde, dinheiro. Para cada uma delas, complete esta frase com total honestidade. Não mereço ter sucesso nesta área porque as respostas que surgirem vão revelar exatamente quais crenças limitantes da sua sombra precisam ser olhadas com carinho e curadas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque o que vem agora vai mudar sua forma de ver o mundo, eu te garanto. O 4º sinal é um dos mais destrutivos e também um dos mais traiçoeiros de se reconhecer. Você vive num estado constante de comparação e competição secreta com os outros, especialmente com aqueles que têm o que você mais almeja. Mas, esta não é aquela competição saudável que te dá um gás para crescer. É uma energia venenosa que te come por dentro, devagarinho, como um ácido. Jung sacou que, quando a gente projeta nossa sombra nos outros, a gente não só vê nossos aspectos negativos refletidos neles, mas também projeta nosso potencial que está ali, guardado, sem ser realizado. Aquelas pessoas que você secretamente inveja, que te fazem sentir pequeno, que despertam em você uma mistura esquisita de admiração e ressentimento. Elas estão refletindo pedaços de si mesmo que você abandonou ou que, no fundo, acha que nunca vai conseguir alcançar. Pensa assim, para facilitar, aquela pessoa que parece ter a vida perfeita nas redes sociais não te incomoda pelo que ela tem. Não. Ela te incomoda porque te lembra do que você poderia ter. Se tivesse coragem o suficiente para ir atrás para meter a cara, aquele amigo que parece ter uma sorte danada no amor, não te irrita pela felicidade dele. Que nada. Ele te irrita porque reflete sua própria capacidade de amar e ser amado, que você, de algum jeito, enterrou sob camadas de autoproteção e medo. A armadilha mortal aqui é que essa comparação sem fim te mantém grudado no externo, no que os outros conquistam ou fazem, em vez de te focar no seu próprio crescimento e potencial. Sua energia vital, essa coisa preciosa, escorre em ressentimento, inveja e julgamento, em vez de fluir para construir a vida que você realmente quer. Deixa eu te dar um exemplo que provavelmente vai te dar um desconforto pela precisão. Você tem uma conhecida que vive postando fotos de viagens exóticas, do relacionamento de novela, do corpo escultural, do sucesso profissional. Toda vez que você vê as publicações dela, sente aquela fisgada no estômago. Aí você se convence de que ela é superficial, que a vida dela não deve ser tão perfeita assim, que ela está compensando alguma insegurança. Mas a verdade mais profunda, meu amigo, é esta. Ela representa todas as possibilidades que você enterrou. A audácia de se aventurar, a vulnerabilidade de amar de corpo e alma, a disciplina de cuidar do seu templo, a garra de ir atrás dos seus sonhos profissionais. Sua sombra está usando a comparação para te manter miúdo, para te convencer de que essas coisas não são para você. Aqui está um exercício poderoso que vai mudar sua relação com a inveja para sempre. Da próxima vez que sentir aquela fisgada,
de comparação ou inveja, em vez de julgar a outra pessoa, pergunte-se: que qualidade ou conquista desta pessoa estou admirando secretamente? Como posso desenvolver essa mesma qualidade em mim? Transforme cada momento de inveja numa bússola que te aponte para seu próprio crescimento, tá ligado? Repita esta frase comigo. Tudo o que admiro nos outros existe como potencial dentro de mim. Diga em voz alta. Sinta no seu corpo, na sua pele. Esta é uma das verdades mais libertadoras que você pode interiorizar. E aqui vai o quinto sinal, o mais devastador de todos. Você tem um padrão repetitivo de ser seu próprio pior inimigo nos momentos mais cruciais da sua vida. Não estou falando só daquela autossabotagem de vez em quando, não. Falo de uma tendência sistemática de se atacar, de se criticar e de se punir, justamente quando você mais precisa de apoio e compaixão de si mesmo. Jung descobriu que a sombra contém o que ele chamou de crítico interno, uma voz impiedosa que usa seu próprio conhecimento íntimo contra você. Essa voz sabe exatamente onde cutucar para te causar o maior dano, porque ela tem acesso VIP às suas inseguranças, suas feridas, seus fracassos passados. O que torna este sinal tão perigoso é que muitas vezes a gente confunde essa voz crítica com a razão, com a objetividade. Pensamos que estamos sendo realistas quando, na verdade, estamos sendo brutalmente destrutivos conosco mesmos. Sua sombra, esperta que é, aperfeiçoou a arte de se disfarçar de sanidade para te manter encurralado. Deixa eu te dar um exemplo que provavelmente vai te soar dolorosamente familiar. Você está passando por uma fase difícil, tipo um término, uma perda de emprego, um daqueles fracassos que a gente sente no osso. Em vez de se tratar com a mesma compaixão que mostraria a um amigo querido na mesma situação, uma voz interna liga o modo ataque. É sua culpa. Se você fosse diferente, isso não teria acontecido. Você nunca vai mudar. Sempre estraga tudo. Não merece ser feliz. Reconhece essa voz? Essa não é você sendo objetivo consigo. Essa é sua sombra usando sua dor para te manter preso em padrões destrutivos. Essa voz aprendeu que, se conseguir te manter se sentindo inadequado, culpado e envergonhado, você nunca vai ter a ousadia de realmente mudar, de ir atrás dos seus sonhos, de exigir o amor e o respeito que merece. A crueldade dessa dinâmica é que ela aparece precisamente quando você está mais vulnerável, quando sua resistência está lá embaixo, quando mais precisa de autocompaixão e apoio interno. É como se você tivesse um abusador morando na sua cabeça, um que sabe exatamente quando e como atacar para causar o máximo de estrago. Mas aqui está a revelação que vai mudar tudo para você. Essa voz crítica não é a sua verdade. É o eco de todas as feridas não curadas, de todas as mensagens negativas que você engoliu, de todas as vezes que foi rejeitado, criticado ou invalidado. É um mecanismo de sobrevivência que, de tanto forçar a barra, se tornou autodestrutivo. Aqui está um exercício que vai começar a balançar essa dinâmica imediatamente. Da próxima vez que ouvir essa voz crítica interna, literalmente, fale de volta com ela. Diga: te escuto, mas você não é minha verdade. Você é minha dor falando, e mereço compaixão, não crueldade. Parece simples, né? Mas essa prática de separar seu verdadeiro eu da voz da sua sombra ferida é revolucionária, eu te garanto. Repita esta afirmação comigo. Sou meu próprio aliado mais poderoso, não meu inimigo mais cruel. Sinta como a energia muda no seu corpo quando você diz isso com convicção. Você está começando a sacar o padrão, certo? Sua sombra não. É um bicho-papão por natureza. É uma parte ferida de você que está tentando te proteger, usando estratégias que já não te servem para nada. Mas você está prestes a desvendar algo que vai mudar sua vida para sempre. O sexto sinal é talvez o mais sutil, mas também o mais revelador. Você tem uma tendência inexplicável de criar drama ou caos
justamente quando sua vida está ali, numa boa, tranquila e estável. Já reparou que quando as coisas vão bem demais, pacíficas demais, uma parte de você começa a se sentir desconfortável? Que de alguma forma você acaba criando problema onde não havia, do nada? Jung entendeu que a sombra é viciada em intensidade emocional. Para uma psique que cresceu no meio da confusão, do conflito, da sobrevivência constante, a paz parece estranha, até suspeita, quem sabe, aterrorizante. Sua sombra prefere o drama conhecido à calma desconhecida, porque o drama lhe dá um senso de propósito, de controle, de identidade. Pensa assim: se você cresceu num ambiente onde sempre havia crises, onde a atenção só chegava quando tinha problema, onde o amor se expressava através do resgate e da preocupação, então seu sistema nervoso se acostumou a viver em estado de alerta constante. O drama virou sua zona de conforto, por mais destrutiva que seja. Deixa eu te dar um exemplo que provavelmente vai te fazer sentir totalmente visto. Você finalmente tem um relacionamento estável, um trabalho que curte, sua grana está sob controle, sua saúde vai bem. Pela primeira vez em muito tempo, não há grandes encrencas na sua vida. Mas, em vez de curtir essa paz, você começa a se sentir ansioso, entediado, como se algo ruim estivesse prestes a desabar. E então, sem se dar conta, começa a arrumar encrenca. Inicia brigas bobas com seu parceiro, toma decisões financeiras arriscadas, se joga nos dramas alheios ou desenvolve preocupações obsessivas sobre coisas que estão completamente fora do seu controle. Sua sombra está dizendo: "E isso está tranquilo demais. Precisamos de um pouco de caos para nos sentirmos vivos, para nos sentirmos como a gente mesmo." A tragédia dessa dinâmica é que você sabota exatamente o que mais desejou: a estabilidade, a paz, a felicidade duradoura. Sua sombra está tão acostumada ao sofrimento que o busca ativamente quando ele não está ali de forma natural. Mas aqui está a chave para quebrar esse padrão, meu amigo. Você precisa aprender a tolerar a felicidade. Parece estranho, né? Mas para muita gente, a felicidade que dura é mais aterrorizante que o sofrimento familiar. Você precisa treinar seu sistema nervoso para reconhecer que a paz não é perigosa, que você merece estabilidade, que não precisa ganhar seu direito de estar bem através da dor. Aqui está um exercício poderoso. Quando notar que está criando drama desnecessariamente, pergunte-se: o que estou evitando sentir com esse caos? Que emoção desconfortável estou tentando não enfrentar? Muitas vezes, o drama é uma cortina de fumaça, uma distração de emoções mais profundas como o vazio, a vulnerabilidade ou o medo da intimidade de verdade. Repita esta afirmação: mereço paz sem drama. Mereço felicidade sem luta. Mereço amor sem caos. E quando sentir aquela resistência da sua sombra a essas palavras, respire fundo e as repita com ainda mais convicção. Se inscreva agora se este conteúdo está te pegando de jeito, porque o sétimo e último sinal vai ser o mais revelador de todos e também o que guarda a chave da sua libertação total. O sétimo sinal é o mais profundo e o que revela o próprio núcleo de como sua sombra te mantém preso. Você vive sua vida a partir de uma identidade construída ao redor das suas feridas, das suas batalhas e das suas limitações, em vez de a partir do seu verdadeiro potencial e poder. Puxa, você fez da sua dor sua identidade, dos seus traumas sua história, das suas limitações sua realidade imutável, como se fossem correntes invisíveis. Jung chamou isso de viver a partir da personalidade ferida, em vez de a partir do ser autêntico. Sua sombra construiu toda uma narrativa sobre quem você é, baseada no que te aconteceu, no que não conseguiu fazer, no que não recebeu, no que perdeu. E, embora essa narrativa possa até gerar compaixão dos outros e um certo conforto para você, ela também te mantém prisioneiro de uma versão diminuída de si mesmo. A armadilha mais sutil aqui é que essa identidade ferida parece autêntica,
Porque, claro, ela foi construída sobre experiências reais de dor. Mas a verdade mais profunda é que você é muito mais que suas feridas, muito mais que sua história, muito mais que as limitações que aceitou como verdades absolutas sobre si. Deixa eu te dar um exemplo que provavelmente vai tocar sua alma. Talvez você cresceu sem uma figura paterna presente e, por conta disso, construiu toda a sua identidade adulta em cima de ser a pessoa com problemas de abandono. Cada relacionamento que não vai para frente, cada medo da intimidade, cada padrão autodestrutivo, você explica: "Ah, é que eu tenho problemas de abandono por causa do meu pai ausente." E sim, essa ferida é real, a dor é válida, o impacto é inegável. Mas quando você faz dessa ferida sua identidade central, quando vive a partir dessa narrativa constantemente, você se mantém preso no papel de vítima da sua própria história. Sua sombra usa essa identidade ferida para justificar por que você não pode mudar, por que não pode se curar, por que não pode construir a vida que deseja. Não posso confiar, porque meu pai me abandonou. Não posso ser bem-sucedido porque venho de uma família disfuncional. Não posso amar profundamente porque fui machucado no passado. Todas essas podem ser explicações válidas para padrões atuais, mas quando se tornam desculpas permanentes, sua sombra está ganhando, viu? A libertação vem quando você entende que pode honrar sua história sem viver prisioneiro dela. Pode reconhecer suas feridas sem minimizar o que aconteceu, mas também sem permitir que elas definam para sempre o que é possível para você. Jung tinha uma perspectiva revolucionária sobre isso. Ele acreditava que nossas feridas mais profundas contêm também nossos dons mais poderosos, que a mesma sensibilidade que te fez vulnerável à dor também te dá uma capacidade extraordinária para a empatia, que a mesma intensidade emocional que tem sido sua maldição pode se tornar seu superpoder quando você aprende a canalizá-la conscientemente. Aqui está o exercício mais transformador de todos. Escreva sua história de duas maneiras diferentes. Primeiro, escreva-a da perspectiva da vítima, focando em tudo o que te aconteceu, o que não recebeu, como foi machucado. Depois, reescreva a mesma história da perspectiva do herói da sua própria vida, focando na sua resistência, seu crescimento, as fortalezas que você desenvolveu, a sabedoria que ganhou. Ambas as versões são verdadeiras, mas a segunda versão abre possibilidades que a primeira fecha. A segunda versão te devolve seu poder, enquanto a primeira te mantém na impotência. Repita esta declaração revolucionária comigo. Sou maior que minha história. Sou mais poderoso que meu passado. Sou mais livre que minhas feridas. Sinta como muda sua postura, sua respiração, sua energia quando diz isso da alma. Você está começando a sacar o padrão, certo? Sua sombra não é malévola por natureza. É uma parte ferida de você que está tentando te proteger, usando estratégias que já não te servem mais. Mas você está prestes a descobrir algo que vai mudar sua vida para sempre. E agora vem a parte mais importante de todo esse processo. Como integrar sua sombra para que ela pare de te sabotar e comece a te empoderar? Jung entendeu que não se trata de eliminar a sombra. Isso é impossível e contraproducente. Trata-se de integrá-la conscientemente, de fazer as pazes com essas partes rejeitadas de si mesmo, de recuperar a energia que você tem gasto reprimindo aspectos fundamentais do seu ser. A integração da sombra não significa se tornar seus aspectos mais sombrios. Significa reconhecê-los, aceitá-los como parte da sua humanidade completa e aprender a expressá-los de maneiras construtivas, em vez de destrutivas. Significa recuperar pedaços de si mesmo que você abandonou por medo do julgamento, da rejeição ou da dor. Essa agressividade que você reprimiu pode se tornar determinação saudável para perseguir suas metas. Essa necessidade de atenção, que negou, pode se transformar na coragem de brilhar autenticamente no mundo. Essa parte manipuladora que você odeia pode evoluir para habilidades de influência positiva e liderança inspiradora. O processo começa com a compaixão radical por
si mesmo por todas as partes de você, até mesmo as que você mais odiou. Jung dizia que não se pode transformar aquilo que não se pode amar, e não se pode amar aquilo que não se pode ver e aceitar completamente. Imagine que cada aspecto da sua sombra é como uma criança ferida dentro de você que tem agido mal para chamar sua atenção. Essa criança não precisa de castigo ou rejeição. Precisa de compreensão, limites amorosos e a oportunidade de expressar suas necessidades de maneiras mais maduras e construtivas. Aqui está a prática diária que vai mudar sua vida. Toda noite, antes de dormir, fale diretamente com sua sombra. Diga: te vejo, te aceito, você é parte de mim. Vamos trabalhar juntos em vez de um contra o outro. Pode soar estranho no início, mas essa prática de diálogo interno consciente é profundamente curativa. Também comece a notar quando sua sombra está agindo e responda com curiosidade em vez de julgamento. Quando se pegar se comparando destrutivamente com outros, pergunte: o que essa comparação está tentando me mostrar sobre o que realmente desejo? Quando se ouvir se criticando brutalmente, pergunte que ferida está falando aqui e o que ela precisa para se curar. A integração da sombra é um processo de toda a vida, não um destino ao qual você chega. Mas cada passo que você dá em direção à aceitação da sua totalidade te devolve energia, autenticidade e poder pessoal que havia perdido na repressão e na negação. E aqui está a promessa mais linda de todo esse trabalho. Quando você integra sua sombra, quando faz as pazes com todas as partes de si mesmo, algo mágico acontece. Você para de atrair pessoas e situações que reflitam seus aspectos não integrados. Para de se sabotar, porque não há mais uma guerra interna. Para de viver a partir das suas feridas porque recuperou acesso ao seu poder completo. Você se torna uma pessoa íntegra, autêntica, completa. Alguém que pode amar profundamente porque se ama completamente. Alguém que pode criar abundância porque não está desperdiçando energia em conflitos internos. Alguém que pode formar relacionamentos saudáveis porque não está mais projetando aspectos não resolvidos nos outros. Esta é a promessa da individuação que Jung descreveu. Se tornar quem realmente é, não quem acha que deveria ser para ser aceito. Viver a partir do seu centro autêntico, não das expectativas e projeções dos outros. Ser livre para expressar sua verdade completa, não só as partes aceitáveis de si mesmo. Você está pronto para começar essa jornada em direção à totalidade? Está disposto a enfrentar suas sombras, não como inimigas, mas como guias para sua libertação? Consegue ver que cada aspecto de si mesmo, mesmo os que mais odiou, contém medicina para sua alma? Se esta mensagem tocou algo profundo em você, se reconhece esses sinais na sua própria vida, se sente que é hora de parar de viver fragmentado e começar a viver completo, escreva nos comentários: integro minha sombra. Quero ver quantas pessoas estão prontas para esse nível de transformação profunda e autêntica. E se este vídeo foi um verdadeiro despertar para você, se sente que precisa ouvi-lo uma e outra vez para integrá-lo completamente, que tal compartilhar com alguém que também esteja pronto para enfrentar suas sombras e recuperar seu poder? E claro, não vacila. Se inscreva para mais conteúdo que te ajude nessa jornada de autoconhecimento e transformação genuína. Ative o sininho, porque o próximo vídeo vai ser sobre como curar as feridas de apego que mantém sua sombra ativa. E eu te garanto que vai ser igualmente revelador e transformador quanto este. Lembre-se, sua sombra não é sua inimiga. Ela é seu poder esperando ser reclamado. É sua autenticidade pedindo para ser expressa. É sua totalidade te convidando a voltar para casa, consigo mesmo. A jornada em direção à integração começa, agora, com o primeiro passo de reconhecer que você é muito mais complexo, poderoso e lindo do que jamais se permitiu acreditar. Sua transformação completa está esperando. Sua vida autêntica está te chamando. E sua sombra, finalmente reconhecida e abraçada,
está pronta para se tornar sua aliada mais poderosa na criação da existência extraordinária que você merece viver.